Saudações, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Keio Kosenha e mais uma vez estamos aqui com um novo episódio deste podcast que é Dicas Saudáveis. Antes de seguir com o podcast, gostaria de agradecer a todos vocês que partilharam e alguns que nas redes sociais venham dar o seu ponto de vista sobre as temáticas que tenham partilhado aqui. Hoje, para ir diretamente ao assunto, né? Penso que já não vou me introduzir muito. Eu vou dizer exatamente o que me traz essa vez aqui para falar deste tema que eu acho que é muito importante, que é a combinação alimentar. O tema de hoje é a combinação alimentar. Pois eu tive há dias atrás uma experiência que achei interessante em partilhar com vocês, pois a maioria dos temas que cá eu trago ou então que vou apresentar aqui na minha audiência são temas que a maioria delas profundamente eu tenho conhecimento, e não só conhecimento teórico, mas prático. A maioria delas tem o conhecimento prático. E para não dar muita curva, o tema de hoje como combinação alimentar, eu vou partilhar uma história assim que aconteceu recentemente comigo. Há dias atrás eu, claro, como todos, às vezes tento festejar também, tento fugir do meu regime, portanto abusei um pouco. E automaticamente o meu corpo deu-me a conhecer que algo não estava realmente certo. Combinei os alimentos erradamente. Mas eu estava consciente que, querendo ou não, vai haver uma reação, porque é uma ação que estou a tomar naquele momento, em misturar os alimentos, em comer, em vez de focar na alimentação ou alimentar realmente o corpo. Durante este momento eu estive a comer vários produtos que não deviam ser mixados, que não deviam ser misturados. Por exemplo, eu como um homem que a minha dieta é baseadamente 70%, vamos lá bem dizer, 80% da minha dieta é frugívora. Então me alimento mais de frutas. Durante o dia, de manhã até por volta das 16 horas, simplesmente consumo frutas, como batidos ou então frutas diretamente e vou comendo. E só depois das 16 horas, 17 horas é que começo a consumir outros alimentos, não é? E às vezes eu tenho a tendência, nos últimos tempos tive a tendência de estar a misturar as proteínas. Claro, as minhas proteínas que eu consumo não são proteínas de segunda mão, que é a carne, não são proteínas como o ovo ou então o queijo. Não são proteínas de segunda mão, são proteínas de primeira mão, quer dizer, vegetais. Se bem que também nas frutas tem proteínas, mas as proteínas realmente que eu fico mais que tento aqui explicar são essas das vegetais. Muitas delas também encontro no grão de bico. O grão de bico tá repleto de proteína. Então, nesta fase em que eu fazia aquelas misturas das proteínas e fruta e
e outros produtos, né? Como as sementes, né? Eu gosto de consumir algumas sementes. Eu sabia que estava erradamente a fazer o uso desses alimentos, ou então comida. O que aconteceu é que depois de alguns dias, a minha mulher teve quase de me expulsar do quarto. Teve quase de me expulsar do quarto. Aquilo foi uma explosão de gases. Gases de verdade. Família, quando eu estou a falar explosão, é mesmo explosão. Até mesmo eu que estou a deitar os gases, não estava a aguentar com os gases. Não estava a aguentar com os gases. Portanto, a mistura destes alimentos causou esta bomba, que foi uma bomba nuclear. Eram bombas nucleares, era todo dia, de 10 a 10 minutos, a sair os gases. Portanto, para quem olhar para a minha cara, emagreci mais um bocadinho, perdi uns 2 quilinhos, já estou há 3 dias simplesmente de jejum. 3 dias de desintoxicação, a retirar todos. E vocês não imaginam o quanto lixo é que saiu. E eu sou uma pessoa que... eu tenho uma dieta muito equilibrada. Para quem não me conhece, diz que é até exagerada. Mas é uma dieta muito equilibrada. E é onde eu quero chegar, que muitos irmãos pensam que por ser vegetarianos, eles não têm que fazer a desintoxicação. Por isso é que eu digo que muitos irmãos vegetarianos estão muito doentes. Porque mesmo se tiveres um Ferrari e o Ferrari consumir gases ou gasolina de alta qualidade, mas mesmo assim este Ferrari tem que ir sempre, todos os anos, 1, 2 vezes tem que ir na oficina para fazer a limpeza deste Ferrari. É exatamente com o nosso corpo. O grande problema que houve comigo é não só a mistura que eu fiz, porque os últimos tempos abusei um pouco. Eu não tenho um problema em abusar de vez em quando, pois eu tenho o domínio total do meu corpo. Eu sei como limpar, o que usar para limpar o corpo. Então, o grande problema foi que eu tenho uma regra. Eu consumo alimentos com elétricos, que são as frutas, depois tem as proteínas que são as verduras, algumas sementes, e também algumas sementes. E pronto, a minha dieta é muito equilibrada, Mas mensalmente eu tenho a regra de fazer 2 a 3 dias de desintoxicação. Limpar o corpo. 2 a 3 dias. E anualmente eu faço 21 dias, 14 dias de desintoxicação. Retirar todo o lixo. Mas essa vez eu fiquei 2 meses sem retirar o lixo do estômago. E deu no que deu. Então, os produtos começaram a subir um por cima do outro, outro por cima do outro. E tem algum pormenor que eu fiz, que é consumir o pão de espelta. Normalmente eu não sou amigo do pão, mas nos últimos dias comecei a produzir o meu próprio pão e fazer aquele pãozito de espelta. A espelta, tem que pôr em conta que a espelta é uma farinha completa, não é? E é uma farinha muito antiga. Então,
a mistura de espelta e depois não dar o tempo de digerir esta farinha que está dentro do corpo, o que deu esta bomba nuclear. E realmente foi dias de reflexões que eu tive durante o momento em que parei de comer, que entrei em jejuns e até o dia de hoje, que pensei, não, eu vou partilhar isso com o pessoal, vou tentar falar não muito profundamente sobre a importância da combinação alimentar, mas vou tocar assim em trechos para as pessoas começarem. Eu acho que vou fazer dois episódios falando sobre isso. Esse é o episódio número 1. O episódio número 2 virá brevemente, onde eu vou focar muito mais por dentro dessa temática. É assim, a combinação alimentar é praticamente consumir certos alimentos juntos para otimizar a digestão. E para assim conseguirmos retirar os nutrientes, retirar tudo que necessitamos desses alimentos, dessas comidas, para assim alimentar o nosso corpo. E para partir esses alimentos, nós precisamos das enzimas. Existem várias enzimas, principalmente no estômago temos a pepsina, que dirige as proteínas, e também temos a amilase, a lipase, a tripsina, que são criadas na pâncreas. E isso vai ajudar com que os alimentos sejam partidos. Portanto, para quem consome a carne, consome estes carboidratos de segunda mão, como a carne, o ovo, os queijos, o corpo vai requerer, porque é muito ácido, vai precisar de mais enzimas, quer dizer, o corpo tem que produzir muito mais enzimas para partir estes alimentos ou essas comidas, melhor dizer. Portanto, quando você não tiver o teu corpo não tiver a produzir bem essas enzimas, ou então o teu corpo tiver a produzir demais, isso causa osteoporose, problemas do osso. Por que quando consomos muito alimentos ácidos vai causar no teu corpo osteoporose? Então os teus ossos vão começar a ficar fracos. Por quê? Isso porque essas enzimas várias vezes são retiradas quando não tens uma dieta rica e uma dieta alcalina. O que vai fazer é que essas enzimas são retiradas do osso, são retiradas de órgãos que são necessários. Então, vai criando essas doenças, que é osteoporose. Isto por causa do uso ou então da produção excessiva das enzimas. O leite também é outro produto que é muito ácido quando entra no corpo. Eu estou a falar do leite da vaca ou então outro tipo de leite, de um outro animal. Não estou a me referir do leite que é feito pela nossa mãe. As combinações. Por que eu tive o problema? Eu tive o problema porque misturei as frutas, que são carregadas de eletrônios, misturei elas diretamente com proteínas, que são os prótons que estão dentro no meu caso, que é o grão de bico. Misturei, eu comi de vez em quando uma quinoa com grão de bico e não dei muito tempo e consumi depois de 1 hora
consumi uma fruta porque tive uma vontade de comer mais uma manga. Mas o meu corpo sabe muito bem que eu não posso fazer essa mistura. Pois as frutas eu consumo sempre durante a manhã. Durante a manhã. E de noite é que eu consumo mais as proteínas. Quer dizer, os eletrônicos consumo mais de manhã até a tarde e as proteínas a partir da noite. A partir do final da tarde. Esta foi uma situação em que eu já tive alguns momentos e até a minha esposa me fez lembrar, olha, você quando faz esse tipo de jogadas no teu corpo tem sempre este problema. Então, por isso é que eu estou aqui para partilhar esta experiência. Os carboidratos e as proteínas devem ser consumidas separadamente, ok? As proteínas, nesse caso, são as carnes, os ovos, os queijos, feijão, que requer um ambiente ácido para digerir. Quer dizer, que requer de mais enzimas para digerir. Ok? Enzima é um produto que o corpo cria para partir ou então para melhor coordenar o corpo. E nesse caso, para coordenar o estômago. Existem diferentes enzimas. E depois temos os carboidratos. Existem dois tipos de carboidratos. Existem os carboidratos complexos e os carboidratos não complexos, ok? Os complexos são como o arroz, a batata, a massa. Esses são carboidratos complexos, porque o corpo realmente não reconhece muito bem esses carboidratos, porque sofreram uma mudança. As batatas, para quem conhece a história, já falei várias vezes disso, sofreu uma mudança. O arroz branco sofreu uma mudança. Os carboidratos são, por exemplo, o pão, o arroz, a batata, a massa. E existem dois tipos de carboidratos. Existe o complexo e o não complexos, não é? Que são os completos. Os complexos é como o pão, o arroz, a massa e a batata. Por que são elas complexas? Porque o corpo realmente não reconhece no seu total. Porque o arroz branco, por exemplo, não é um alimento completo, não é? Porque o arroz branco não está completo, não tem as fibras. E agora, a massa é um produto que vem do outro produto que foi já trabalhado. O pão é a mesma coisa. Então, a mistura que eu fiz deu nessa. O carboidrato não completo, que é o complexo, misturei com as frutas, que também é carboidrato, mas as frutas são carboidratos completos. As verduras também são carboidratos, mas completos. Quando consumimos eles juntos, não é? Por exemplo, essas proteínas e os carboidratos consumimos juntos, faz com que atrasa, a nossa digestão atrasa um pouco. Pois, vamos lá ver, se você misturar o pão juntamente com fruta, o que vai existir é que o pão vai ficar muito mais tempo para desfazer-se ou para ser digerido, mas a fruta é rápida, porque a fruta é 90%, 94% água. Então desfaz-se muito rápido. O que vai causar é a fermentação dentro do teu intestino. E é exatamente isso que estava a existir comigo. Eu estava a criar uma fermentação dentro do meu intestino. E depois, durante este processo, vai sair os gases. E durante este processo, nós vamos criar também várias doenças, que é como a diabetes, hipertensão, obesidade, a asma, o cancro, que é o câncer, a depressão, Alzheimer.
E várias das vezes vamos criar o ADHD que as crianças hoje em dia têm, não é? Que chamam a doença que chamam para as crianças, é por causa dos carboidratos e dessa má mistura que existe. Porque se você ver bem, de manhã muito cedo, o que é que os pais fazem? Eles colocam fruta na mesa, colocam pão na mesa, colocam leite na mesa, colocam o queijo na mesa, colocam vários alimentos e os filhos têm que comer aquilo tudo porque têm que ir para a escola. Realmente estamos a produzir uma bomba atômica dentro dos intestinos desses nossos filhos e por isso é que eles estão sempre com queixa de dor de cabeça, estão sempre com problemas de visão. Também isso causa esses problemas de visão, porque eu sempre repeti que o nosso estômago é o nosso segundo cérebro. Quando o estômago não estiver bem, e eu notei isso este fim de semana, eu notei isso muito bem, que quando o meu estômago estava com aqueles gases todos, aquela luta que existia, os meus pensamentos não estavam bem. Por acaso eu me encontrei-me, eu dei por conta que eu gritei para a minha filha de 4 anos, eu não sei o que ela fez, eu gritei para ela, não, 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 e eu fiquei, uau, algo não está bem comigo. Algo não está bem comigo. E sempre é isso que eu disse, que quando o nosso corpo estiver a funcionar bem, eu estou a falar fantasticamente bem, existe uma paz dentro de nós. Então, tu vais ter paz com o mundo. E eu notei que a minha reação, a forma em que eu estava a lidar com as minhas filhas e um bocado comigo mesmo até, não era normal. Em curto prazo. E agora imagina aquelas pessoas que estão há anos com problemas digestivos. Há anos que estão fazendo essas misturas de alimentos, consumindo o arroz, a carne, batata, tudo de uma vez. E depois mete leite com pão, vai causar estas explosões. Por isso é que muita gente está sempre cansadas, vão sempre estar cansados e nós devemos estar muito atentos com esses sinais. Quando estamos cansados, o que é que está a existir? Quando a sua mente está quase a sentir-se depressivo, o que é que está a existir dentro do nosso estômago? Simplesmente focar no estômago, ir diretamente ao estômago. O que é que podemos fazer para com que isso possa parar? O que é que podemos fazer para reverter essa situação? Eu pessoalmente sou muito simples neste lado. Quando isto começa a acontecer, né? Porque as pessoas, muitos não sabem como tratar do corpo internamente. Muitos são especialistas em tratar o corpo externamente, mas não internamente. Então o que eu faço é tão simples. Eu, pessoalmente, entro em desintoxicação. Eu crio espaço saudável para que o corpo possa curar-se sozinho. Pois eu, como naturopata, nunca direi que eu curo essa pessoa, curo aquela pessoa. Eu não curo ninguém. O corpo cura sozinho. Tu curas sozinho. Então eu dou a oportunidade do corpo entrar na fase ou no modo de alcalino, um modo em que ela sozinho vai se curar, vai criar um ambiente saudável para que as células e as bactérias, mais bactérias possam sair fora e as novas bactérias sejam criadas. Isso em menos de 3, 4, 5 dias tu consegues fazer isso. Então eu faço isso, eu fico 3 dias, 4 dias sem comer outros produtos. Se for para comer, então consumo mais frutas, misturo com água, misturo com um pouco de
das minhas ervas que eu tenho em casa, que eu faço com elas os chás, e também tenho as minhas próprias cápsulas. Isso vai me ajudando e eu assim vou todo ano sem adoecer. Portanto, eu fico muito, muito atento quando existem esses tipos de sintomas, ok? Quando existe esse tipo de sintomas. Quando existe esse tipo de sintomas, automaticamente eu entro em pausa. Eu fico uns dias sem comer quase nada. E se der 2 dias a 1 dia, simplesmente com água. Lavar o corpo internamente. As pessoas estão mais habituadas a lavar o corpo externamente e esquecem em lavar o corpo internamente. Eu penso que já falei muito sobre este assunto. Eu fui um pouco profundo, mas eu vou um pouco mais profundo no próximo podcast, pois é preciso e é necessário nós percebermos que a carne, ela não digere conforme as frutas digerem, não digere conforme a massa ou o feijão digere. Então temos que saber misturar este carboidrato, temos que saber misturar, temos que saber se estamos a consumir a fruta, é simplesmente a fruta, mas temos que ter cuidado que nem todas as frutas devem ser misturadas. Por exemplo, o limão, você tem que meter só o limão e todos os citros podes consumir. E tem um horário de consumir estes produtos. Os citros podes consumir durante a tarde e de manhã começar a consumir mais frutas. Podes até começar com um limãozito simplesmente para fazer com que o seu sistema digestivo ative e depois para com os citros e depois entra na melancia. A melancia é muito boa, mas não misture com outras frutas, pois a melancia também digere muito rápido. E se você colocar com outra fruta, o que vai criar é a fermentação. Depois tem as frutas que são ricas em gorduras. Tente não misturar as frutas ricas em gorduras, como abacate, misturar com, por exemplo, a manga. É uma confusão. É uma confusão muito grande. E depois temos as proteínas. Não misture, porque eu vejo muito nos pratos das pessoas. Tem a carne, tem o peixe, tem o arroz, tem o feijão, tem alguns outros que consomem mandioca, metem mandioca. É tudo uma bomba. Aquilo é uma bomba. Tente consumir cada alimento de uma. Se for o arroz, já que tu consomes arroz, se for o arroz, consuma simplesmente o arroz. Se quiser comer com a carne, consoma com a carne. Mas quando tiveres a consumir estes alimentos ou proteínas de segunda mão, tente sempre consumir com um bom bocado de verduras, pois essas carnes não têm fibras e o corpo necessita muito da fibra, porque essas fibras é que criam as enzimas, ajudam a criar as enzimas, porque senão o problema de osteoporose é factual. E mesmo a diabetes temos um grande número de diabetes em África. As pessoas não sabem por causa do consumo da carne, é a falta de enzimas, entendes? Então, e não é só por causa do açúcar, também é sim por causa do açúcar, não é? A pâncreas está sempre ativa, tem que sempre ativar a pâncreas. Então, mas é mesmo por causa destas enzimas. Então, quando estiveres a consumir todas as proteínas de segunda mão, como a carne, o ovo, tente consumir com o máximo possível de verdura. Estás a consumir um arroz branco com o máximo possível de verdura, muita verdura, para ajudar com que ela possa ir até o seu estômago e assim o seu estômago conseguir
partir estes e retirar a partir do ano, porque senão a obesidade é um caso que também tem a ver com essas misturas, pois o corpo não sabe como lidar com toda aquela mistura, a carne por cima da fruta, e depois vem bolo, colocam bolos que são açúcares. É uma bomba muito grande e é a razão de muita gente deitar muitos cheiros na boca e ter as axilas com um cheiro. Uau! E mesmo problemas das meninas, têm problemas vaginais deitando cheiros que nem dá para ficar às vezes ao lado de mulheres. Por isso é que muita gente está sempre a utilizar perfumes, é porque elas não sabem fazer essa mistura alimentar. É muito importante a gente saber a fazer essas misturas alimentares, não comer tudo de uma vez. A comida não vai fugir, realmente não vai fugir. Coma separadamente. Estás a comer o arroz, tens a carne, tens o teu peixe, consuma o máximo de verdura. O máximo de verdura. Estás a comer as frutas, consuma simplesmente as frutas. Estás a comer outro alimento, outra proteína, outros carboidratos, seja ela complexa ou completa. Se for a complexa, não misture com as frutas. Se for carboidratos complexos, que é o arroz, a batata, o pão, não misture com frutas. Não faça isso. É muito importante, é muito importante. E a depressão vem desses problemas, porque tu podes comer muito bem, tu podes comer muito saudavelmente, mas se não souberes misturar os teus alimentos, vai dar no nada, pois vais continuar a ter problemas digestivos. Eu conheço vários vegetarianos que estão há mais de 20 anos, são vegetarianos, são esses com maior problemas digestivos, porque eu vejo nos pratos deles, tem a quinoa, depois colocam o tomate, colocam a banana, colocam várias coisas e eles pensam, não, está a comer saudavelmente. Não, estás a criar uma bomba dentro dos teus intestinos, e é daí onde vai existir muita depressão, hipertensão, diabetes. Mas eu como bem, como é que eu tenho esse problema? E muitas pessoas falam, não, você fala sempre de alimento, o problema às vezes não é alimento, porque eu como bem, mas mesmo assim eu estou sempre doente. E estás sempre doente porque não sabes misturar, tu não conheces a ciência alimentar. Então temos que focar aí, fazer um estudo, família, faça um estudo. A internet está aí, utiliza o máximo da internet para obter informações, o que é que tens, o que é que não deves comer. Realmente tu és aquilo que comes, e nós não somos porcos para estar a misturar tudo. Não somos porcos para estar a misturar tudo. Nós temos um sistema que é muito forte, mas esse sistema não está aí para aguentar tudo, não está aí para aturar tudo que nós colocamos por dentro. O nosso sistema digestivo não é um lixo onde nós deitamos tudo. Cosenha, você está a dizer que eu não tenho que comer isso, não tenho que comer aquilo. Não... família, tu não tens que comer isso, não tens que comer aquilo, mas tu não és obrigado a comer e não comer, ou deixar de comer. Tu és um adulto, tu és uma pessoa livre de fazer com o teu corpo o que tens que fazer. Mas eu estou aqui para fazer o meu trabalho, é partilhar o meu conhecimento como naturopata. Portanto, é muito importante a gente saber que nós não somos um animal que tem um estômago tão feroz, um estômago tão forte, que vai aturar todas as merdas que nós colocamos por dentro. É muito importante a gente estar consciente disso. Os nossos estômagos são sensíveis,
muito sensíveis. E quanto mais a gente tiver a fazer o abuso dela, ela vai nos dar a conhecer, dando-nos sinais da dor de cabeça, o cansaço excessivo. Eu tava a ficar cansado nos últimos tempos e por causa disso. Então, quando eu comecei a entender isso já há muitos anos atrás, de vez em quando eu abuso, mas o meu corpo me dá a conhecer que estou a pecar. E os dias atrás eu pequei e eu paguei. Os gases eram fenomenais. Eu quase não respirava. Eu sozinho estava me intoxicar com meus próprios gases. Imagina as pessoas que vivem já assim há anos sem esse conhecimento, não sabem como limpar, vão no doutor, olha, estou a deitar muitos gases, estou muito cansado, estou a ficar depressivo, etc. Tão fácil, entra em desintoxicação. Nós temos cápsulas fantásticas para fazer limpeza, nós temos um pacote fantásticos. Prontos, entram em contacto, mas não estou aqui para vender o produto, tu podes fazer sozinho. Vai fazer as suas pesquisas, quais são os chás bons para o sistema digestivo. Absinto é muito bom. Tem vários outros chás. Casca sagrada é bom para retirar o lixo. E o sena é bom para tirar as fezes também do corpo, mas não abuse. E etc. Muitas ervas saudáveis. E com isso eu quero terminar esse podcast, pois vamos ainda voltar a falar desta temática que é muito importante, a combinação alimentar. Eu sou Keio Kosenha, naturopata, e agradeceria bastante se vocês partilhassem também este podcast com os outros que estão a necessitar deste conhecimento. Saúde.